Doutora Raíssa Soares. É minha xará de sobrenome. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Essa igreja é sua também. Amém? A paz, igreja. Eu lembro quando eu estive aqui há um tempo atrás e a gente contava o que a gente vivia, o que estava acontecendo na época, mas eu queria começar essa mensagem para vocês contando como eu contei para o apóstolo Carlos lá em cima e para a pastora Simone, por que eu estou aqui e que me fez ligar para eles. Eu posso sair de posição? Posso? Posso? Você vai mudando aí para mim, né? Tá bom. Eu sou convertida na Igreja Batista Central de Venda Nova, em Belo Horizonte. 2003. Lá eu me casei, converti, casei com o Geraldo. Mas a gente sempre fala que o nosso pastor é o pastor Moisés Paz. Eu saí de Porto Seguro tem uns 7 anos. E o que aconteceu é que, em junho desse ano, já tinha, talvez... Tinha muito tempo que eu não via, mas acho que eu não... Tinha uns 4 ou 5 anos que eu não ia à igreja dele em Belo Horizonte, quando eu vou ver minha família. E eu sonhei com o pastor Moisés. E um sonho muito vivo. E no sonho ele me pedia ajuda. Era só isso. Mas o sonho era muito vivo. Aí, eu levantei no dia seguinte, liguei para ele. Eu não me lembro de ter sonhado com o pastor Moisés. Falei, pastor Moisés, ele é minha filha, quanto tempo? Estou te acompanhando à distância. E aí, pastor Moisés, eu falei, pastor, tudo bem? Eu sonhei com o senhor, pastor. Que bênção, minha filha, glória a Deus. Mas no sonho o senhor estava me pedindo ajuda. Ele, minha filha, então eu tenho que te contar o que está acontecendo. E ele foi me contando o que estava acontecendo. Que estava indo a muito médico, que estava procurando, já tinha procurado vários especialistas, estava com várias queixas e que ninguém estava sabendo o que estava acontecendo com ele. É um homem... Não deve ter 60 anos. E quando eu perguntei para ele, pastor, o senhor tomou as imunizações do Covid? Tomei sim, minha filha, eu precisei tomar 4 doses para poder viajar. Eu falei, pastor, o senhor está com a síndrome Spike. Alguém já ouviu falar em síndrome Spike aqui? Alguém já escutou? Levanta a mão. Ninguém? 2 pessoas? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Gente, e aí, Deus ardeu no meu coração. E aquilo que eu falei para ele, expliquei o que era, expliquei o que a gente ia fazer, o que eu estava fazendo há 2 anos. Então, ele falou assim, minha filha, você tem que explicar para a igreja o que você explicou para mim. E foi assim, que em agosto de 25, eu fiz a primeira missão do que eu estou fazendo aqui em Salvador hoje. A igreja do pastor Edésio, pai de Nicolas Ferreira, sabe quem é? O pastor Edésio é sempre próximo, ele viu o movimento, ele falou, minha filha, traz essa mensagem para a minha igreja. Fizemos e fomos lá. Então, aqui em Salvador e na Bahia, o Ministério Salvar Nações é a primeira igreja que eu estou vindo. E Deus colocou no meu coração a pastora Simone e o apóstolo Carlos. E aí, quando eu liguei, expliquei para ela pelo telefone, ela falou, venha, vou falar com o apóstolo. Está confirmado, doutora? Venha. E eis-me aqui. Entendam, igreja. Quando a gente ora, Efésios 6:10, abre a sua Bíblia em Efésios 6. Efésios 6. Quem conhece a armadura de Deus aqui? Todo irmão conhece a armadura? Muito bem. Tem algumas traduções que vão falar setas inflamadas, tem outra tradução que vão falar... que vai dizer que nós temos que nos revestir com a armadura do Senhor para as armadilhas de Satanás. Eu não sei como é que está aí. Quem está com setas inflamadas na sua tradução, levanta a mão. Que o versículo está assim, temos que nos proteger das setas inflamadas de Satanás. Ciladas de Satanás, tem as armadilhas de Satanás, tem versões que tem setas de Satanás.
Setas do diabo. O que mais que tem aí? O que mais que tem? Tem alguma outro entendimento da palavra? São as traduções. É a mesma versão, mas que tem uma tradução diferente. Entendeu, irmão? Então, ele está querendo dizer a mesma coisa, só que ele põe outro nome. Então, nós estamos falando de cilada, de armadilha, de setas e cilada das astutas, que são as astutas setas, geralmente. Tem várias versões. Mas entendam comigo. Quando a palavra de Deus nos ensina que nós temos uma armadura de Deus no reino celestial, ele está dizendo que o cristão, aquele que está aí em vigilância, ele vai estar ali: Senhor, revesti-me da tua armadura, capacete da salvação, porque eu quero impedir as setas do pensamento, daquelas setas que você escuta. O que são setas? Tem a ver como é que ele vai afetar o nosso corpo. Imagina que eu tenho um guerreiro e alguém com arco e flecha. Aonde que essa flecha pode atingir? Essas setas, vamos entender aqui que elas podem ser emocionais. Quantas pessoas aqui já ficaram entristecidas com uma palavra jogada contra você, com uma palavra torpe, como um xingamento? Ou seja, eu tenho palavras que estão fazendo o meu emocional, a minha estrutura emocional adoecer. Amém? Ou seja, nós temos que nos vigiar para nós não sermos setas na vida dos irmãos. Por isso que é o vigiar e orai. Porque às vezes eu estou relaxado, eu estou pouco atento, eu lanço palavras que vão afetar o meu irmão. E eu acabo lançando setas, ciladas para o meu irmão, porque eu machuco, eu marco, eu angustio, eu trago tristeza, eu trago angústia, eu trago sentimentos que são de remorso, de rejeição. Palavras lançadas contra pessoas que fazem elas se sentir menosprezadas. Então são setas que são faladas. Eu tenho setas que eu vou... na minha armadura eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho uma couraça que cobre toda a superfície do corpo. E na minha couraça eu estou protegendo de todas as... Porque a palavra não fala todas, não tem a palavra todas as setas e as armadilhas do mal. Então eu estou protegendo a minha estrutura física com a armadura. A armadura. E como é que o meu corpo físico pode ter setas? Se alguém me lançar uma pedra, eu posso ter um trauma. Não posso? É um trauma externo. Alguém bateu, alguém sofreu um acidente. O corpo físico está sofrendo danos físicos. E se eu engolir uma comida estragada? Eu vou ter uma doença física. E se eu beber um líquido contaminado? Eu posso ter uma gastroenterite, doenças do aparelho gastrointestinal, e o meu corpo pode ter centenas e centenas de doenças que são de transmissão um do outro, que são de contaminação por um alimento, por uma água, por um tóxico. Olha, acidentes que já tiveram aí na nossa história do nosso país, com mineradoras, com pessoas barragens que estouraram, quem foi vítima de acidentes de produtos químicos. Então o nosso corpo físico, ele pode ter setas de adoecimento físico. Aí eu tenho o cinturão da verdade, que a verdade anela a palavra de Deus. Eu vou ter o escudo da fé na mão esquerda e a palavra de Deus na mão direita. Então eu tenho um guerreiro armado e com sapatos da boa nova do Senhor, porque eu vou levar a palavra. Amém? Então eu estou falando aqui da armadura que nós conhecemos em Efésios 6. Senhor, revesti-me da tua armadura, capacete da salvação, cilada, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada, que é a própria palavra, e os sapatos da boa nova. Nos tempos atuais, nós vivemos outro problema, que eu estou chamando de setas. Eu queria, quem está com a projeção, vai projetar onde? Nas televisões? Pronto. Então é melhor eu ficar no centro, é porque eu não vejo todo mundo, por isso que eu gosto de andar. Aí eu gosto de olhar a carinha de todo mundo assim, aí por isso que eu... Enfim, começa aquela projeção que a pastora... Está no ponto que eu trouxe? Pode... Eles vão projetar. Eu trouxe um material para que vocês vejam. E Igreja do Senhor, prestem atenção. O que eu estou falando aqui para vocês, eu quero que nesse momento, em nome de Jesus, todo espírito de medo saia desse lugar, todo espírito de insegurança saia desse lugar. Vocês vão aprender um conteúdo novo,
que eu vou trazer, e já passei para a pastora o livro de onde eu tirei esses documentos. Pastora, depois compartilhe com todos aqueles que quiserem ter acesso ao documento todo, ok? Muito bem. Quem já viu sobre esse livro? Alguém já tinha visto? Quem falou já? Deixa eu ver o eu. Você teve acesso ao livro? Tive acesso ao vídeo que fala sobre o livro, reporta as aparições que foram feitas com algumas experiências e alguns resultados. E principalmente o cientista-chefe da Pfizer sendo inquirido a respeito dos testes que foram feitos e dos resultados negativos. Glória a Deus. Então, não é a primeira vez que tem alguém na igreja que já está escutando isso. Então, agora a gente precisa entender o que é isso e vocês precisam... Aí eu faço um pedido à igreja, ensinem o que vocês vão escutar para as pessoas, amém? Nós precisamos fazer a igreja de Cristo entender o que está acontecendo. Esse livro foi lançado em outubro de 24, quem quiser comprá-lo, papel, é uma versão de 500 e poucas páginas, ainda está na versão inglesa, em papel. Se você clicar aí, amazon.com, você compra o livro, ok? A partir de fevereiro a junho de 2025, nós fizemos 16 audiências públicas no sul do país. Eu fui a Santa Catarina e Paraná presencialmente 2 vezes. As outras audiências nós fizemos online, porque no sul do país os pais entenderam que não deveriam vacinar seus filhos contra a Pfizer, com a vacina Pfizer, que é contra a Covid. E aí eles se levantaram e a Justiça do Sul se levantou contra os pais, multando com 3 a 5 mil por dia, até que vacinasse os bebês acima de 6 meses. Aí eles começaram a ter uma briga judicial e eles, então, começaram a pedir socorro através de pessoas conhecidas e me chamaram: doutora, você nos ajuda nessa missão? Eu falei: ajudo. E aí nós fizemos, então, esses vários eventos e eu conheci esse livro porque um dos autores, o Dr. Chris Flowers, que é do Reino Unido, foi presencialmente, apóstolo, levar o livro no braço. Ele é o autor que escreveu 31 dos 34 capítulos. Eu não tinha sabido desse livro até então. Foi fevereiro de 25 agora. E aí, doutor Cris mostra o livro, a gente folheia o livro. Eu falo: como assim? Isso já era para estar sendo divulgado. Já tinha passado novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses de lançamento e nada de se falar desse livro. E ele foi presencialmente, ele é do Reino Unido, ele esteve presente, entregou um livro para o deputado que estava fazendo a audiência pública. Depois fomos em Santa Catarina da mesma forma. E aí, então, nós começamos a fazer uma série de audiências ajudando os pais a justificarem para a justiça que realmente não é que, olha, pai que quer vacinar, vacine. Mas se o pai entendeu que não quer vacinar, que, por favor, então, que respeite a decisão do pai. Porque o poder emana da família e não da justiça. E se o pai quer vacinar, que vacine. Mas se o pai não quer, não obrigue, porque estava obrigando com multa. E foi assim uma tarefa até junho. Muito bem. O que é esse documento? Não, mantém, por favor. Isso. Esse livro, ele é fruto dos estudos que a Pfizer fez em 2020. A Pfizer precisava... Quando desenvolveu as vacinas, vocês lembra daquela época em que ela falava que as vacinas foram criadas rapidamente, não tivemos tempo para fazer a vacina? Na verdade, a vacina ela passa sempre por algumas etapas, que a gente chama de fases. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Eu tenho uma vacina nova, eu testo nos animais, depois eu vou para um grupo pequeno de humanos. Observo um tempo, geralmente de anos, 2, 3 anos. Se ninguém teve evento grave, eu vou para uma dezena de pessoas. Se ninguém teve evento grave, eu vou para milhares de pessoas. Pode manter naquela primeira capa, por favor. Aí... o que é editado por Naomi Wolf? Naomi Wolf é uma jornalista que ela fez uma campanha na televisão. Por quê? Quando a Pfizer começou a receber muitos processos contra ela nos Estados Unidos, um dos juízes pediu quebra de sigilo. Por quê? Porque ela, quando fez os ensaios clínicos, ela simplesmente pediu, apóstolo e pastora, 75 anos de sigilo dos achados. Ela pediu voluntários, os voluntários se apresentaram, no primeiro momento, eram 44 mil voluntários. Isso está escrito nas primeiras páginas desse livro, onde a jornalista, ela simplesmente conta a história, como é que esse livro nasceu. Quando ela testou as pessoas, ela buscou e 44 mil pessoas se colocaram como voluntárias. Essas pessoas foram analisadas apenas por 3 meses. No 4º mês, os ensaios clínicos foram encerrados. Encerraram e pediu sigilo de 75 anos. Muda essa foto.
A segunda, essa foto é a ordem judicial, aonde tem o FDA é obrigado a liberar os relatórios que a Pfizer pediu, o sigilo. A documentação obrigando que eles, agora você, por ordem judicial, tem que quebrar o sigilo. Muda, por favor. E aí, nós tivemos vários eventos adversos que deveriam ter sido informados e que o relatório só foi apresentado depois das vendas dos imunizantes. Ou seja, o que realmente estava acontecendo com as pessoas que receberam as primeiras doses ficou no sigilo. E todo mundo viu campanhas, vacinas salvam vidas, vacinas são as únicas que são capazes de acabar com a pandemia. E aí fica muito mais claro entender por que todos os médicos que se levantaram contra a pandemia, lá na pandemia, para tratar, nós fomos atacados. Todos os médicos que se levantaram. Quando eu respondi processo porque eu falei que a doença tinha cura. Você não pode usar essa palavra. Mas como não? Se o paciente meu cura, você não pode usar a palavra cura. Mas ele cura. Não use essa palavra, está proibido. Mas por que está proibido se a doença tem cura? Sabe por que era proibido? Porque eu só posso usar vacina experimental numa doença nova que não tem cura. Então, se eu não tenho tratamento, eu tenho que ir para a vacina experimental. Este é o problema. Muito bem. Aí os eventos colaterais. Passa o próximo, por favor. E aí ele é listado simplesmente. Mais de 1.200 eventos adversos não informados. E isso a Pfizer sabia. Volta na primeira foto vermelha, da capa vermelha. Por isso que na capa do livro está escrito bem no alto dela. Volta. Olha lá, ó. Pfizer's Crimes Against Humanity. Significa que é um crime da Pfizer contra a humanidade. Porque ela sabia dos efeitos colaterais e ela escondeu. Avança lá na nossa foto última, por favor. Muito bem. E aí, o que aconteceu aí? Quando eu tenho um estudo clínico, eu preciso fazer o grupo controle do grupo vacinado. Então, quando eles receberam 44 mil voluntários, 22 mil pessoas foram do grupo controle e 22 mil foram do grupo vacinado. De forma que ao longo do tempo, eu vou acompanhar essas pessoas vão saber o que está acontecendo com os pacientes. O grupo controle não é vacinado, ele não recebe vacina, porque vai passar 5, 10, 15 anos, eu vou comparar para saber se em algum momento aquela vacina é nova, eu vou ter que parar essa vacinação, como já aconteceu. Vocês já devem ter visto vacinas que entraram e saíram do calendário, porque mostrou que tinha efeitos colaterais, então ela foi interrompida. Só que o que eles fazem? Eles vacinam o grupo controle. Antes de encerrar o estudo, a Pfizer vacinou todo o grupo controle. O que significa isso? Que eu não tenho como comparar o grupo não vacinado com o vacinado, se teve benefício ou não. Muda o próximo. Isso aqui já são fotos do livro. Capítulo 2. Capítulo 1, eles falam dos efeitos adversos no fígado. Capítulo 2 mostra que já tem confirmado redução de natalidade. Infelizmente, entre vacinados, tem 22 países que fazem esse capítulo. Eles mostram, e aqui, olha, quando vocês veem aquela curva, tem uma descida rápida. A descida rápida é a partir de 2021. E em 2021 começaram as vacinações. 22 países registram informação nesse segundo capítulo. Ali é a Austrália. A próxima foto. Esse é um testículo de homem. À esquerda é um homem normal, não vacinado. À direita é um testículo de homem vacinado. Quando você não olha a cor, olha a estrutura. Isso é achado de pessoas que foram a óbito no estudo. Tiveram óbitos. E a Pfizer escondeu. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E quando eu vejo que a gente quer... Eu já fui, para vocês terem ideia, apóstolo, aqui em Salvador, eu bati no CRM, com o livro na mão. Precisamos discutir esse livro. O CRM disse para mim, aqui não é lugar. Eu falei, como não é lugar? Esse aqui é o conselho. Aqui a gente julga os médicos, se ele tem erro ou não. Você tem que procurar sociedades. Eu falei, mas as sociedades não querem falar sobre isso. Se você fala sobre isso, você é negacionista, você é antivacina, você é anticiência, você está falando de uma coisa... Então, daí que ardeu no meu coração, tá bom, os médicos não querem saber não, então eu vou falar para a igreja de Deus. E aí, os de Deus vão saber o que está acontecendo. Porque aí a gente começa a operar e começa a agir para poder ajudar as pessoas que estão com problemas e que não sabem como resolver. E às vezes nem lembra que isso pode ser relacionado à vacina. Muito bem. Então, à esquerda eu tenho um testículo normal e à direita um testículo de quem recebeu doses de que eles chamam de RNA mensageiro. Muda o próximo.
Naquele círculo, eles ampliaram e viram. Aonde vocês estão vendo a setinha branca, é a proteína spike no lugar onde se forma espermatozoide e testosterona. O que é proteína spike? A proteína spike é o pedaço do vírus da Covid. Imagina comigo que eu tenho aqui na minha mão, como se eu pudesse ter essa flor aqui. Essa flor aqui agora... Desculpa, tá, pastora? Eu peguei só para fazer de exemplo. Essa flor é o vírus da Covid, ok? Gostei agora, viu? Vou usar essa margaridinha de exemplo onde eu for. Eu vou arranjar uma margaridinha de plástico e vou levar nas minhas visões, nesses eventos. Faz de conta que isso aqui é o vírus da Covid. A pétala é a spike. É um pedaço da estrutura. Quem já viu uma spike aqui, já viu aparecendo uma mamona. Sabe quando aparece é meio isso aqui mesmo. O centro é o miolo e as pétalazinhas são aqui, é como se fosse... Ali eu tenho uma proteína spike, que é uma proteína de superfície. Ela está na superfície da estrutura viral. E o que acontece é o seguinte, quando a gente toma uma vacina comum, eu quero tomar antitetânica. Ótimo, tomar antitetânica. Tem que tomar a cada 10 anos, uma vacina segura, muito tempo que ela existe. Eu dou um pouquinho do tétano. A pessoa recebe um pouquinho do tétano em forma de injeção e o sistema imunológico reage. Eu vou tomar vacina de gripe, uma vacina que está sendo utilizada uma vez por ano. Eu tomo um pouquinho do vírus da gripe e o sistema imunológico reage. Eu não estou aqui fazendo campanha contra a vacina, entendam? As vacinas que nós conhecemos há muito tempo são e devem continuar sendo utilizadas. Nós temos vacina de gripe, nós temos vacina de meningite, nós temos vacina contra hepatite B, nós temos vacina... São vacinas que nós conhecemos há décadas, é isso mesmo. E nós precisamos continuar vacinando, ok? Ah, doutora, tem uma discussão sobre autismo e vacina. Essa é outra conversa. Que os Estados Unidos estão agora descobrindo, estudando, e que a gente precisa alertar e abrir uma discussão no Brasil sobre isso. Mas nós não queremos essas doenças de novo que estão aí. Agora, o que eu estou aqui falando de vacina Covid, o que a vacina do Covid tem de diferente? Apóstolo, a vacina do Covid carrega uma ordem genética que eles chamam de RNA mensageiro na Pfizer. Pfizer e Moderna usam essa mesma forma. E AstraZeneca e Janssen usam outra forma. Mas todas as 4 mandam o corpo produzir isso. A pétala. Isso é spike. Aquilo é spike. Com a promessa de que a spike seria uma proteína transitória que duraria pouco tempo nos órgãos. Se vocês abrirem, quando sair daqui de sua casa, ou você quiser abrir o celular aí agora, abre lá no Ministério da Saúde, vacinação Covid. Está escrito uma frase parecida com o que eu vou dizer. As vacinas do Covid estimulam a produção de uma proteína viral que é transitória. Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar no corpo. E o problema é que na hora que essas pessoas foram a óbito no estudo, acharam isso nos órgãos. Tem alguma coisa errada. Se era transitório, o que estava fazendo ali? Quanto tempo isso vai durar no corpo? Ninguém sabe. Não sabemos quanto tempo isso vai durar no corpo. Isso é uma seta. E aí, apóstolo, quando Deus me deu a visão do meu pastor, eu entendi que nós estamos lidando com uma seta inflamada de Satanás e os irmãos não estão entendendo como se proteger, porque não estão reconhecendo as setas inflamadas das palavras malditas, da comida, da bebida. Eu consigo entender, porque aí eu reconheço o inimigo e eu estou lutando contra ele no mundo espiritual, mas a gente crê que é o Senhor que nos guarda. Mas tem uma seta inflamada nas pessoas que estão tomando vacina e que elas não sabem. Alguém sabia disso? Está escrito na bula. Chega em casa e lê a bula da Pfizer. A bula da Pfizer tem lá a bula para profissional médico e bula para paciente. Está lá escrito. A vacina estimula a produção de uma proteína viral. Olha ela ali. Muda a próxima. Isso, pode mudar a próxima. Isso aqui é um cérebro. Aonde tem spike, o corpo está reagindo. Por quê? Porque isso não é do corpo, isso é do vírus. Então é como se eu tivesse um corpo estranho no meu corpo. E o meu corpo está reagindo. Então, as pessoas estão tendo quadros de inflamação sem explicação. Eu tenho uma proteína, mas Raíssa, como é que é isso? Não entendi, me explica direito. Então, vamos lá. Vamos fazer vocês entenderem como é que a vacina funciona. A ordem vacinal, a pessoa recebe 0,5 ml. Aquela quantidadezinha, acho que é 0,5, se não me engano. Aquele pouquitinho lá na seringa.
injetou. Aquilo vai para os órgãos. Aonde aquilo parou, a ordem RNA mensageiro, que é Pfizer e Moderna, ou adenovírus. Qualquer uma das ordens fala para a célula humana. Produza a célula humana a spike para que o sistema imunológico reaja. E isso é produzido aonde? Na parede do vaso sanguíneo. Então, na parede do vaso sanguíneo, isso é produzido lá por dentro, e ela vai cair na corrente sanguínea, vai circular um tempo, e ele vai procurar receptores. Esses receptores são como se fosse caçapa do jogo de sinuca. Pensa numa bolinha caindo em buraquinhos. Eu preciso arranjar um outro exemplo. Depois vocês me ajudam, que jogo de sinuca é ruim para o altar de Cristo, mas é uma coisa que me veio, porque ela entra num lugar que depois você não vê. Ela entrou, então a caçapa, a imagem veio essa, mas eu queria ir para a igreja de Cristo, depois me ajuda, pastor. Ela vai entrar nos receptores dos tecidos. E os nossos tecidos têm um receptor que Deus nos deu, a nossa natureza tem esses receptores. E aí essa proteína que foi formada vai lá e se esconde. Aonde? Aonde a gente não sabe. Nós não temos controle sobre isso. Tem uns que vão ter mais na cabeça, tem outros que vão ter mais no coração, tem outros que vão ter no pulmão, no intestino. Nós temos esses receptores em todos os tecidos. No olho, no aparelho respiratório, em todos os tecidos tem um receptor chamado ACE2. Ele entra no corpo, nós temos esse receptor, essa proteína está sendo formada pela vacina, ela vai se esconder. Mas nós não sabemos o que faz ir mais para um lugar do que para outro. Aqui são os achados do que eles viram no cérebro. Aí você tem a proteína spike e ela está cercada de células inflamatórias, como se fosse uma reação de corpo estranho, porque o corpo está achando ruim que tem algo parado no cérebro. Então, ele produz proteção e essas células inflamatórias ficam no seu entorno. Muda o próximo. Ali ela é isoladinha. Eles apontaram a proteína spike isolada. Muda o próximo. Ali eu tenho os linfonodos. Ínguas. Nós não temos ínguas no pescoço, na axila? Essas são imagens de ínguas que estão formando pseudotumores, em que essa parte mais escurinha, é que eles estão a reação imunológica como se fosse um pseudo-linfoma. As pessoas começam a ter umas ínguas maiores no corpo, mas é uma reação imunológica do corpo contra isso, que não está indo embora tão rápido como se pensava. Muda o próximo. Ali é o músculo do coração. Quantas pessoas já ouviram falar aqui em miocardite? Miocardite agora está aparecendo para lá, aparecendo para cá. Acabei de te ver ali, bonitona, Deus te abençoe, saudades. E aí, miocardite para lá, miocardite para cá, pessoas que nunca tiveram nada, de repente o músculo cardíaco está inflamado, aparece uma taquicardia, aparece uma dor no peito, a pessoa está cansada, quando vai ver, miocardite. E qualquer idade. Vocês viram um menino que tomou uma bolada no peito na hora do gol e caiu duro? Quem lembra aqui, alguma vez, alguém ganhar uma bolada no gol e cair duro? Isso só existe agora nessa geração, que a gente tem um coração inflamado e quando ele ganha aquela bolada, o coração para. Nós temos um serviço de vigilância, como nossa Anvisa, na nossa Secretaria de Vigilância, tem um serviço chamado VAERS, V-A-E-R-S. Depois vocês jogam isso no Google, V-A-E-R-S, VAERS. O VAERS mede os efeitos colaterais dos Estados Unidos de efeito colateral. Segundo o VAERS, o número de efeitos colaterais da vacina do Covid é maior do que todas as outras vacinas somadas nos últimos 30 anos. Hoje tem um grupo no mundo tentando parar qualquer dose de reforço. Mas nós estamos andando para trás. Nós estamos andando a passos de tartaruga, a ponto de obrigar as pessoas a vacinarem uma vez por ano. Quem é profissional de saúde aqui? Está sendo obrigado uma vez por ano, idoso uma vez por ano, criança pequena com 3 doses no primeiro ano, o pessoal que trabalha em agente penitenciária uma vez por ano, colocaram isso no calendário. E aí, quando esse livro saiu, fiz vídeo, falei, busquei. Gente, vamos conversar sobre esse livro, por favor. É algo novo. A nota que colocou essas vacinas no calendário é baseado em estudos de 21. Nós estamos em 25, tem um estudo de 24. Para tudo, vamos ser sensatos. Esse livro é fake. Não, isso é fake news, isso é livro criado. Eles não acreditam, tanto quando eu falei com o Dr. Chris Flowers, que eles estavam dizendo que o livro é fake, ele voltou ao Brasil, agora em agosto, no Maranhão, no Congresso Brasileiro. Ele falou, pois agora eu vou voltar, eu quero que falem na minha cara que o livro é fake, porque fui eu que sou o autor principal. Eu escrevi 31 dos 34 capítulos. Volta, por favor.
Aí aquele é o músculo do miocárdio. E a próxima foto. Isso, a próxima foto. Essa imagem, pulou uma, é dessa imagem. Na verdade, a ordem deveria ser essa primeiro. Isso é um paciente, aqui é um tubinho de sangue quando a gente vai no laboratório coletar sangue. Eu centrifugo numa máquina, separa o que é plasma do que é sangue, água e sangue. A água do sangue é o plasma, onde tem a seta vermelha, ali formou uma bolinha, um coágulo. Aquele coágulo volta na tela anterior, aquele coágulo está visto ali por essa imagem. Vocês podem ver que não tem nenhuma célula, como que a gente viu nas outras, cheio de pontinho roxo. É um coágulo de proteínas inflamatórias. Mas proteínas inflamatórias de onde, doutora? A spike está saindo do endotélio, da parede interna do vaso sanguíneo. E essa parede está se machucando, fazendo inflamações do vaso sanguíneo, endotelite. Tem um tal de epilepsia tardia agora que está uma moda. As pessoas passaram a ter crise convulsiva, do nada. Faz tomografia, não acha nada. Faz ressonância, não acha nada. Estou com crise convulsiva, estou tendo agora que tomar anticonvulsivante. Endotelite cerebral. Possivelmente spike neurológica, baseado nessas apresentações. E aí, pode passar, eu tenho, então, essa estrutura em que eu tenho coágulos que a medicina nunca viu. A medicina nunca achou aqueles coágulos da esquerda parecendo um galho de árvore, preenchendo o leito vascular de pacientes. Vira o próximo. E essa foto é um jovem de 21 anos, que quando foi a óbito, depois de fraturar, ele fraturou um dedão do pé, e ele fez uma embolia e morreu. Só que na hora que ele é tão jovem, uma embolia de alguém jovem, rígido, das Forças Armadas Americanas, eles resolveram estudar. E na hora que eles foram estudá-lo, viram que ele tinha doença autoimune em todos os órgãos. E aí esse caso foi notificado por esses 2 médicos alemães, que faz parte do livro. Para finalizar, esse é o Dr. Chris Flowers. É um médico que estava no Reino Unido em fevereiro. Quando eu o conheci, ele nos apresenta o livro na audiência. E a próxima foto, para finalizar, é uma das fotos do grupo que foi na audiência em fevereiro de 25. Da esquerda para a direita são os advogados. Esses pais são os pais do Otto, esse casal que está de pé, com as marquinhas na blusa. O Otto tem 1 ano e 6 meses, era uma das vítimas de processo. O que está com o livro na mão é um ativista, ele que movimentou o mundo para fazer as audiências, porque nas audiências, ao invés da gente falar, quem fala é o médico estrangeiro. Tanto que a audiência de Curitiba durou 6 horas. 6 horas. Se vocês quiserem assistir às audiências e entender mais, eu disponibilizei todas as 16 audiências no meu canal do YouTube, que não tem nada postado, só tem as audiências ao vivo. Então, vá lá em DRA Raíssa Soares no YouTube, vocês vão achar, parece que a página está em branco, mas vai ao vivo. Ali tem as 16 audiências feitas com informações de todas as ordens e classes, que vocês vão ver as primeiras. Aqui foi feita em Curitiba, é que tem mais informação. Aí vocês vão ver médicos estrangeiros falando o que nós estamos conversando aqui. Muito bem. Trouxe o problema, não trouxe? Agora pergunta para mim a solução. Glória a Deus por isso, meu Pai. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. As palmas são para Jesus. O mundo está estudando a solução. E nós não estamos sabendo. Mas, em Salvador, a igreja do apóstolo Carlos, da pastora Simone, sai na frente em nome de Jesus. E aí eu já estou devendo aqui para o pastor. Como é que é o nome da igreja, irmão? O Monte do Senhor, lá no Cabula, vai ser minha próxima parada. Enfim, nós precisamos fazer as igrejas do Senhor escutar isso, porque eu pergunto, alguém já tinha ouvido falar nisso, tirando o irmão que vê os estudos da Pfizer? Vocês estão entendendo a seriedade disso? Como é que eu sei se eu tenho ou se eu não tenho problema com isso, doutora? Vamos reconhecer. Geralmente são pessoas. Eu tenho hoje, nos últimos 2 anos, o que eu tenho feito é atender pacientes online. Pacientes em Porto Seguro e pacientes online. São 3.209 casos hoje tratados. De pessoas que me procuram. Depois vocês podem ver nas redes que geralmente nos vídeos eu falo o que eu estou falando aqui, não com esse nível de profundidade, porque senão daqui a pouco a Polícia Federal vai lá me prender. Então eu não falo isso de público.
Esse culto geralmente tem transmissão online. Deus me guarde em nome de Jesus. Me guarde em nome de Jesus. Com as armaduras de Deus cercadas em nome de Jesus. Mas eu não tenho falado em vídeos. Por quê? Porque isso realmente assusta, as pessoas ficam assustadas, e a gente precisa trazer o problema e a solução. Tá certo? Bom, o mundo está pesquisando isso, o mundo está estudando isso, tem vários congressos no mundo inteiro dizendo sobre o que eles estão fazendo. Já tem vários eventos no mundo acontecendo. E agora no congresso, em agosto, eu levei esse resultado do que a gente está fazendo. Eu continuo não podendo dar receita de público, porque isso é uma infração ética. Então, ninguém aqui vai conseguir anotar uma receita do que vai usar, mas eu quero que vocês entendam. Primeiro, reconheçam se vocês têm a síndrome Spike, porque a pergunta que fica é: será que eu tenho isso no corpo? É ou não é? Não é uma dúvida que tem? Será que eu tenho isso no corpo? Nós não sabemos. Porque nós não conseguimos medir essa proteína. O exame que mede a proteína Spike só está liberado em caráter de pesquisa, Estados Unidos e Europa. Então, existe eu tenho uma presunção de que existe a síndrome Spike pelos sintomas, que procura outras causas e não acha. Fadiga é o principal sintoma, uma fadiga que a pessoa não sabe de onde que vem, ela toma vitamina, ela tem um cansaço, uma indisposição de níveis diversos. Queda de cabelo é a segunda queixa que eu mais escuto, faz tratamento, etc. e tal, e o cabelo não para de cair. Os homens estão tendo calvície mais acelerada. O terceiro sintoma mais presente é perda de memória, as pessoas estão esquecendo palavras. Olha para a pessoa e esquece o nome. Olha para um objeto e esquece. Como é que é o nome mesmo? Olha para a pastora e o nome da pastora parece que some. Pessoas do seu relacionamento fica esquecido. A quarta queixa mais presente é a névoa mental. É como se fosse um TDAH do adulto. Parece que você está sem foco, sem atenção, sem concentração. Eu escuto as pessoas falarem assim para mim: parece que eu estou perdendo minha inteligência. Já escutei essa palavra, essa frase várias vezes. Alguém está se identificando com o que eu estou falando? Bom. Parece, pastor, que aqui tem gente também com a síndrome Spike. O quinto sintoma mais presente, eu estou dizendo, gente, dos sintomas que eu escuto dos meus pacientes catalogados. Tanto que a minha apresentação do congresso, quem quiser saber mais sobre esse assunto, vai lá no Google Acadêmico. Sabe onde é o Google Acadêmico? Você sabe, alguém já pesquisou no Google Acadêmico? Abre o Google, digita Google Acadêmico. Vai abrir um Google dentro de um Google. Aí no Google Acadêmico, você coloca assim: síndrome do long COVID. Aí eu achei, em agosto, 690 mil citações sobre síndrome do long COVID. Ou seja, está sendo publicado isso, só que não se fala sobre isso. Ok? Bom, o quinto sintoma mais presente é alteração intestinal, intestino bagunçado. Tem gente que tinha o intestino super regulado e agora ele está bagunçado. Ou diarreia, ou preso, ou solto, ou preso. De repente solta rapidamente, prende, fica preso uma semana, solta uma semana. Flatulência, distensão abdominal, sensação de barriga. Parece que tem um tanto de gente intolerante. Quem é intolerante a feijão, intolerante a cebola, intolerante a um tanto de coisa, porque os alimentos estão fermentando. Já tem estudos que comprovam que a flora intestinal mudou. Então, no que mudou a flora intestinal na síndrome Spike, e há pessoas que já fazem exame de SIBO, exame de SIFO, que é o exame do hidrogênio expirado, para procurar bactérias, não acha, faz colonoscopia, faz endoscopia, não acha nada, mas continua com a queixa. Geralmente, aí ela está ali como um dos sintomas da síndrome Spike. Dormência nas extremidades e cãibra, sem explicação. De repente, parece que tem uma formiguinha andando aqui, você fica coçando assim e não tem formiga. Dormência é uma parestesia de extremidade. Tem gente que já fez eletroneuromiografia para medir todas as extremidades do braço e perna e não acha nada. Faz ressonância de coluna, faz ressonância magnética da cabeça, não acha nada. Mas tem dormência que fica, às vezes, na pontinha do dedo, quando acorda ou quando vai dormir. Tonteira e zumbido. De uma hora para outra aparece um zumbido que ele vem embora e vai embora, depois vem tonteira. Mudança de humor e sono. As pessoas que tinham sonos maravilhosos, de repente, não estão conseguindo dormir. E não tem nada que justifique a mudança de sono. Não tem nada. Não tem nada, eu estou rindo porque tem alguém se identificando assim: doutora, parece que você está me descrevendo. Enfim,
E aí, pessoas que não têm porquê perder o sono, estão perdendo o sono. Ou pessoas com uma sonolência diurna. Gente que não era para dormir de dia, agora está dormindo. Durmo direito. Doutora, mas eu durmo super bem. Mas quando é de noite, de noite eu perco o sono. Então, um distúrbio do sono. Por quê? Quando eu mudo a flora intestinal, vai mudar também a nossa produção de serotonina. A serotonina é nosso hormônio do sono e do humor. Caso real para vocês. Uma paciente de 23 anos me procura, falando para mim que ela foi a 5 médicos, e os 5 médicos falaram para ela que ela estava deprimida e que ela precisava de psiquiatra. Cristã. E ela me procurou, pastor, e falou assim: doutora, eu não quero tomar remédio de pressão. Será que eu consigo? Será que tem jeito? Porque foi depois que eu tive Covid que eu fiquei assim. Porque a síndrome Spike, gente, também acontece pós-doença Covid. Porque tem pessoas que não jogam a Spike fora. E lembra que a Spike é a pétala. E às vezes a pessoa teve a doença, o vírus cresceu no corpo, mas ele não conseguiu sair, ele está com dificuldade de jogar fora. Então, se eu tenho esse problema com a Spike pós-doença, eu vou ter problemas de manter a síndrome. Eu não vi, Rita está aqui, filha da dona Dione. Eu convidei Rita, que é daqui de Salvador, para vir aqui hoje, até para trazer o depoimento da mãe, que é a dona Dione. Está aqui, Rita? Não. Rita não deve ter conseguido chegar, mas dona Dione é uma paciente aqui de Salvador, que eu tratei por telemedicina. A Rita, filha, me procura no mês de julho de 2024, dizendo então que a mãe estava com diagnóstico de Alzheimer. Ela procurou 4 neurologistas e a história dela é 4 vacinas, uma doença Covid. Na segunda doença Covid, que foi leve, lembrar que o vírus Covid hoje é um vírus bobo, um vírus leve, que vem com dor de garganta, coriza e um pouco de tosse. Ele passa, mas ele deixa rastro. Dona Dione perdeu a memória. Perdeu a memória. Ela é uma professora de português aposentada, estava escrevendo um livro no início da pandemia. E ela me falou: doutora, até a segunda Covid, minha mãe estava escrevendo um livro. Ela teve a segunda Covid, em 2 meses a memória apagou. Já fiz 2 ressonâncias, 4 neurologistas, e os 4 falam que ela tem Alzheimer avançado e não tem o que fazer. Você pode me ajudar? Eu falei: bom, eu posso, não sei se eu vou conseguir. Sempre muito claro e transparente com todos os pacientes que não é promessa de cura, não é promessa de nada. A questão é, o protocolo que a gente faz hoje, ele é construído a várias mãos, é o que o mundo está fazendo, não é um protocolo de criação de Raíssa. Eu sou só veículo, eu sou só caneta. O protocolo são os estudos estrangeiros que estão trazendo para nós e nós estamos aplicando. Tá? Só que tem que levar isso para as pessoas de alguma forma para que as pessoas sejam beneficiadas. Dona Dione começou a tratar com 6 meses. Ela não só melhorou, recuperou a memória. Dia 8 de maio, 10 meses depois, ela lançou o livro dela. E aí, a glória é toda do Senhor. Para saber o seguinte: muitos estão tratando uma coisa e estão esquecendo que tem uma Spike na história. Então, Raíssa, eu tomei 5 doses e não sinto nada. Fiz meus exames, não tenho nada. Amém. Eu não sei explicar. Nós não sabemos explicar por que quem tomou muitas doses não tem sintomas. É possível que essas pessoas tenham a habilidade de jogar essa proteína fora. Talvez eles estejam jogando fora. A gente não sabe ainda como. Porque a promessa é que essa proteína não ficaria no corpo. Então, glória a Deus. Então, não é todo mundo, graças a Deus. Mas precisamos ficar atentos. Raíssa, tem algum exame que eu possa fazer para ver a proteína Spike? Não tem a proteína Spike para fazer exame, mas a gente mede marcadores. Dímero e fibrinogênio. Dímero, fibrinogênio. São 2 exames que vocês podem fazer. São exames que vão saber o seguinte: está alterado? Tem endotélio inflamado. Temos um problema: o SUS não faz dímero e nem plano de saúde. Não autorizam fazer dímero. Só fazem dímero na suspeita de embolia. Um exame que custa R$80. Mas se tomou imunização, teve várias vezes a doença Covid, vale a pena fazer. Muito bem. E tratamento? Não vou dar a receita, como eu disse a vocês, porque eu não posso fazer isso, que é uma infração no CRM. Nós não vamos fazer nada de errado no altar de Cristo. Mas entendam que a forma de tratar é simples, é possível, e o que eu tenho feito, é o que eu tenho feito nos últimos 2 anos, que é essa amostra que eu levei em agosto no congresso. A gente usa o protocolo que tem 3 pilares. Nós já sabemos qual é o detergente dessa proteína. Nós sabemos. A pétalazinha, que é a proteína Spike, nós já tem substância que dissolve ela do corpo. A gente tira os efeitos que ela gera no corpo, inflamação e coágulo. E a gente recupera o intestino. Basicamente faz isso quem é imunizado
faz 3 meses, repete de 2 a 3 vezes no ano. Quem não é imunizado, mas tem síndrome Spike, faça 1 vez por ano. E se voltar sintomas, já sabe a fórmula. Não são substâncias que dependem de receita médica. Mas a orientação médica tem que ser para ajustar por dose. Então, hoje, eu vou mandar para a senhora também, pastora, o link da World Council for Health, que é o Conselho Mundial pela Saúde. Cada um aqui pode acessar esse link que eu vou mandar para a pastora. E vocês vão lá em protocolos. Aí vocês vão clicar e vocês vão ver o que o mundo está fazendo. Ali tem Japão, ali tem Austrália, ali tem Canadá, tem Flórida, tem Alemanha. Ali deve ter uns 12, 15 países já com seus protocolos, que são parecidos com isso. Mas que vocês vão ver como, e vocês vão poder ler sobre esse assunto, entender um pouco melhor e alertar quem ainda não entendeu. Porque tem gente lá fora que não tem noção do que nós estamos conversando aqui. Ok? Então, quando a gente vai tratar, médico, a gente é treinado na faculdade a diagnosticar um problema e tratar o problema. Amém? Então, eu preciso tratar o problema. Ah, doutora, mas se eu tomei alguma dose de imunização Covid, eu devo fazer esse protocolo? Depende, não é uma regra. Se eu tivesse tomado, eu faria. Porque essa proteína Spike tem mostrado danos que a gente não está vendo agora, mas ela pode surgir com o tempo. Perguntei para o Dr. Chris Flowers: doutor Chris, o que você faz com os seus pacientes? Todos os meus pacientes, Raíssa, tomam natoquinase. Natoquinase é uma substância derivada do natto, comida japonesa. Tem algum oriental aqui? O natto é uma comida japonesa. Eu falei, pronto, vou ensinar a Igreja de Cristo a comer natto. Descobri que tem gosto de repolho podre. Aí eu falei, bom, ninguém vai querer comer natto, porque o sabor é ruim. Mas natoquinase é uma substância que é um fitoterápico, que é usado como em forma de cápsula e que as pessoas podem usar como algo. Quem teve um AVC vai tomar esse o resto da vida. Sabe? Alguém conhece aqui? A pessoa teve AVC, vai tomar esse o resto da vida. Tomou imunização? Aquele coágulo que a gente viu, aquela bolinha no conteúdo, aquela bolinha, aquilo é proteína inflamatória. A natoquinase quebra a proteína. Então, natoquinase, eu queria colocar na água, da caixa d'água do povo, sabe? Do prédio de 50 andares, assim, que você põe lá na caixa d'água e deixa o povo, se fosse possível, estou brincando, mas porque parece que realmente evita o evento de embolia. Enfim, o que eu quero deixar de recado para a igreja? Primeira coisa, tem alguém com medo aqui? Tem alguém com medo? Glória a Deus. Alguém se identificou com o que eu disse? Levanta a mão quantos acham que estão com isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deixa eu ver. 11. 11 do lado de lá. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 25 pessoas, pastora, estão manifestando aqui. Manifestando a mão, em nome de Jesus. Estamos no altar de Cristo, estamos manifestando. Levantaram a mão que tem sintomas. Glória a Deus por isso. Manifestando a glória de Deus, amém? Bom, eu já falei com a pastora. É muito angustiante eu vim cá falar o que é e de repente não deixar vocês acessando o que é de forma fácil. Então, eu já combinei com a pastora como fazer. A pastora vai arranjar uma forma de abençoar e de fazer isso chegar de forma mais rápida em todo mundo. E depois, pastora, quando um aprende, fica fácil, sabendo o que é, ajudar os demais. Porque como são fitoterápicos, não são substâncias com efeitos colaterais e nem com danos de uso a longo prazo. Então, as pessoas é muito segura. A minha paciente mais velha tem 103 anos. Dona Edith, quando me procurou, ela tem 8 filhos, ela é lúcida e parou de andar. Depois da segunda Covid, 4 doses. E ela não estava enxergando e não andava. E ela brigando com os filhos porque alguém fizesse alguma coisa, porque ela queria voltar a andar. E brava, daquelas matriarcas bravas, sabe? Não é possível que não tem ninguém que me ajude a voltar a andar. E os filhos procurando médico, chegaram em mim, doutora. E ela falava, doutora, ninguém consegue me fazer andar. Eu quero andar, eu quero ir no shopping. 103 anos. Muito bem. E aí, Dona Edith começou a usar o protocolo e os filhos meio assim, mãe, então vamos tentar esse tratamento. Já tinham tentado de tudo, ela tem 8 filhos. Ela é a paciente, toda a família trata.
Eu já sei que quando eles marcam consulta, eu tenho que deixar a 1 hora de atendimento, porque a consulta é dela, mas todo mundo eu sei que trata porque viram a mãe voltar a enxergar e voltar a andar. Aí, todos, eu não precisei falar nada, todos usam, porque todos são vacinados. E eles falam, doutor, nós estamos usando. Aí todo mundo faz perguntinha, eu sei que eles estão usando, eu só oriento o que fazer. Então, vocês vão ver que é simples, tanto que é o World Council for Health, que é esse site que eu vou passar para a pastora, vocês acessam. Que é, eu acho que, não tem nenhuma orientação depois daquilo, não tem? Tem alguma foto depois daquela última página? Não tem não, né? Não, é a última mesmo. É porque eu vou deixar o link, eu vou acrescentar nessa apresentação o link da World Council, que vocês já podem colocar o QR Code, vocês já vão direto para o endereço da World Council. Porque na própria World Council vocês vão ver o que os outros países estão recomendando, que geralmente tem a ver com os fitoterápicos, que vão tirar os efeitos da spike, vitaminas, dar suporte de vitamina, tratar o intestino. Tem várias linhas de tratamento. Enfim, o recado está dado. E eu agora queria, para que a igreja não tenha medo, para que a gente tenha um momento de unção, pastor, para a gente poder orar por todos aqueles que receberam doses de imunizantes, todos aqueles que receberam doença Covid, que não estão se sentindo bem. E eu entendo que Deus tem levantado essa geração para poder falar, olha, pode até tentar colocar setas, mas a minha armadura é mais poderosa do que a seta. Então, vamos orar, porque se a armadura do Senhor, ela é real, e nós sabemos que o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, o Deus de hoje, então a nossa armadura que nós estamos revestidos é maior do que qualquer seta. Quando eu entendo a seta, todas elas caem por terra em nome de Jesus, amém? Então vamos colocar um louvor, vamos fazer uma oração, podemos, apóstolo? Que a gente vai fazer uma oração, vamos fazer um momento de louvor e adoração e a unção de cura, é a todos aqueles. E aí conversa com a pastora depois, que ela já sabe como que eu me disponibilizei para ajudar a igreja e vocês abençoarem outras vidas, amém? Então, glória a Deus. Muito obrigado, meu Deus, queremos te agradecer. Vamos entrar em espírito de oração aí, igreja, em nome de Jesus. Já coloca aí o seu coração no altar do Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso e soberano. Nós vamos cancelar toda seta inflamada de Satanás, todo o poder das trevas está sendo repreendido agora, jogado no fogo do inferno. Nós queremos saber que o nosso Deus é soberano e Ele pode todas as coisas. E se o homem criou essas setas, pois nosso Deus é capaz de cancelá-las todas com o poder que há no nome de Jesus. Toda inflamação, toda miocardite, todo câncer, toda doença autoimune, todo coágulo, tudo que essa proteína tem programado na vida das pessoas, pois nós vamos cancelar tudo isso agora no altar de Cristo, em nome de Jesus. Porque o poder do Senhor é soberano, é graça, é paz, é amor, é bondade. Nós estamos aqui para determinar, Senhor, que o Senhor está fazendo um renovo nessa igreja. Se o Senhor colocou essa igreja de Cristo em Salvador para receber essa palavra, Deus, que eles sejam os verdadeiros salvadores da nação, que sejam os verdadeiros que vão trazer graça, que vão trazer cura, que vai trazer bênção, que vai trazer entendimento, e que essa igreja, entendendo que tem algo ruim entre as pessoas, todas essas setas são possíveis de serem tratadas, e nós vamos viver melhor, vamos viver muito, para fazer o teu reino prosperar nessa terra, para fazer com que vidas sejam curadas, vidas sejam tratadas, renovadas hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de doença, nós repreendemos todo espírito de medo, nós repreendemos toda a infertilidade, Deus. O Senhor vai trazer seus filhos, ó Deus, como uma nação próspera, uma nação que vai gerar filhos, gerar filhos, gerar filhos. Toda a infertilidade cai por terra agora, em nome de Jesus. Pois nós queremos essa igreja, Deus, repleta de mulheres e homens que queiram, Senhor, ter a sua prole. Nós repreendemos, ó Pai, todas as forças das trevas contra a nossa gente, Deus. E que a graça, o poder de Deus superabunde em todos os irmãos, que superabunde na igreja de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse espaço. Muito obrigado por essa palavra. E que toda autoridade constituída pelo Senhor na terra, de homens que tenham poder de gerar discussão sobre esse documento, que seja levantado, Pai. Que seja levantado, Senhor, mais profissionais de saúde que façam discussões, que essa verdade seja trazida à tona para os
governantes para saberem que as nossas crianças não devem receber essas imunizações, Senhor. Que esses nossos profissionais de saúde não podem ser obrigados a tomar essas imunizações, ó Pai. Que a alegria do Senhor refrigere todos. Que a alegria do Senhor entre no coração de todos. Haja um renovo de amor, de fé e esperança na vida de cada um que está aqui, Deus. Eu quero aproveitar, Senhor, este momento de unção, de oração. Hoje é um dia, Deus, que meu coração ficou muito triste, Senhor, em que o presidente Bolsonaro, eu respeito aqui todas as tendências políticas, Senhor, mas o presidente Bolsonaro foi condenado hoje, Deus, por 2 juízes, ó Pai. E nós pedimos que a Tua misericórdia seja sobre a vida dele, Senhor, porque é homem que eu conheci de perto, Pai. É homem de coração bom, Senhor. É homem que é capaz de olhar nos olhos e proteger aqueles que ele está ali perto, Pai. Nós oramos pela vida da família dele, Senhor. Traz paz, traz refrigério, Deus. Faz o joelho dele dobrar, Senhor, para o Senhor. Que o joelho dele se dobre para o Senhor, para ele saber que só Deus é Deus. É só Deus que pode mudar essa história. Se ele ainda não se dobrou, Deus, ele tem o joelho da esposa, Deus, mas é ele que tem que dobrar, Pai. Que ele dobre aqueles joelhos, ó Deus, e que ele saiba que tem uma nação que ora por ele, Deus. Que tem uma nação que está de pé pedindo misericórdia pela vida dele, Senhor. Tira a tristeza, tira a depressão, tira, Senhor, todas as setas inflamadas sobre a vida dele, Senhor. Dá refrigério, Pai. Dá refrigério, porque o Senhor pode visitá-lo onde ele está agora, Deus, e fazê-lo receber a paz que emana. Somente o Senhor é capaz de dar aquela paz que transcende o entendimento, Pai. O Senhor pode ir lá, Deus, e trazer ordem, trazer decência, trazer refrigério no coração dos filhos que estão revoltados, ó Pai. Daqueles que estão revoltados com tudo isso que nosso país está vivendo, Deus. Mas se o Senhor está permitindo, Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. A gente sabe que é permissão do Senhor. Enquanto a igreja de Cristo estiver de pé, essa nação não vai cair, Deus. Enquanto a igreja estiver de Cristo, ela estiver de pé, esse país não vai cair, Senhor. Levantem-se homens e mulheres de Deus, ó Senhor, e faça esse país, ó Deus, sair das trevas, Senhor. Todo o poder do maligno seja retirado, Senhor. Faça uma vassoura de fogo nas instâncias de poder, e seja o Senhor aquele que emana, aquele que é céu e é terra, e que é capaz de fazer todas as mudanças, ó Pai. Levante mais homens e mulheres de coragem nesse país, Senhor. Nós precisamos, ó Deus. Nós precisamos, ó Deus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. Continua clamando, levanta as 2 mãos pro céu. Isso, adorem. Exaltem ao Senhor. Posso ouvir o som de guerra, o anjo forte do Senhor. Aleluia. Aleluia!